E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem tivemos as nossas eleições municipais de 2024, o show da democracia aqui no Brasil, né? A festa da democracia e coisa e tal. O pessoal foi votar. E tivemos notícias mistas, né? Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes ganhou no primeiro turno. Uma pena. A gente sabia que ia ser difícil, né? Eu votei no Ramagem, coisa e tal, mas a gente sabia que ia ser difícil realmente. Infelizmente, o apoio massivo das igrejas evangélicas aqui no Rio de Janeiro não deu, né? Em São Paulo, deu Nunes e Boulos no segundo turno. Durante uma boa parte da apuração, estava Nunes e Marçal em primeiro, ou seja, seria um segundo turno entre Nunes e Marçal, mas em determinado momento, ali pelos 35% das urnas apuradas, inverteu, o Boulos passou o Marçal e acabou ganhando, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui do panorama geral da coisa, né? Primeira coisa, o PSD foi o partido, ultrapassou o PMDB, e é o partido, nesse momento, com o maior número de prefeituras no Brasil. E isso daqui é o grosso que eu quero chamar a atenção para vocês do grande problema. A gente detectou a ameaça que é o PSD muito tarde, tá? O PSD é a aposta do establishment, é o pessoal da elite aristocrática socialista de Brasília. A aposta deles é o PSD. É muito óbvio, você olhando em retrospecto, que são eles que estão por trás de todas essas ações do Alexandre de Moraes, essa turma toda contra o bolsonarismo e coisa e tal. A elite aristocrática de Brasília nunca gostou muito do PT, na verdade, né? Mas gostou menos ainda do Bolsonaro. Então trouxe o Lula de volta para tirar o Bolsonaro, mas a aposta real deles é o PSD. Ali é que está o risco, né? E para quem está falando que, tá vendo como não funcionou o boicote ao PSD? Funcionou sim, meu amigo, funcionou e funcionou muito bem. Você pode ter certeza que eles esperavam ter mais do que isso de prefeituras. E um caso clássico é a prefeitura de Curitiba, em que o cara do PSD, o Eduardo Pimentel, achava que ia ganhar no primeiro turno. E tinha tudo, as pesquisas estavam dizendo que ele ia ganhar no primeiro turno. Com o nosso boicote ao PSD, foi para o segundo turno com a Cristina Gramel empatadinha aqui, ó, 33% a 31%, muita chance da Cristina Gramel ganhar. Tudo bem que o Eduardo Pimentel, ele é de direita, tá? Ele não é de esquerda lá em Curitiba. Mas é o que eu falo para vocês, o pessoal de direita que está no PSD está sendo engrupido. O programa do PSD nacional é justamente ser o novo PSDB, né? Então isso daqui engana você. Já tem gente falando aí, não, que não funcionou o boicote, olha só, o PSD ganhou. Não, funcionou sim. Se não fosse o nosso boicote, teria ido mais além ainda o interesse do PSD aqui em prefeituras. E outra coisa importante, né? Só não deu mais certo ainda, o PSD só não foi mais capado ainda no número de prefeituras, porque a gente descobriu isso tarde. Já descobrimos no meio da campanha, a gente tinha que ter descoberto isso antes, para incentivar o pessoal da direita a não se candidatar pelo PSD, né? Então aqui, ó, se você olhar aqui como é que estava a situação em 2020 o PSD elegeu só 654 prefeituras, né? Já tinha havido uma subida muito grande em relação a 2016, o PSD é um partido muito bem estruturado no interior, tem muita... O Kassab, ele investiu muito em estruturação, em ter diretórios em muitas cidades e coisa. Então isso faz diferença, gente, porque... Por exemplo, o PL não teve nem candidato em muitas cidades, por quê? Porque, cara, são 5.500 cidades no Brasil, 5.500, é muita cidadezinha no Brasil. Você precisa ter um diretório, precisa ter pessoal lá, precisa fazer campanha naquela cidade, não é uma coisa fácil, precisa de dinheiro para você estruturar um partido no interior, né? E o PSD tem feito exatamente isso. Mas eu quero chamar a atenção para você como é que o PSD é o substituto do PSDB. De novo, é o que eu falo para vocês, quem que a elite aristocrática de Brasília queria na presidência do Brasil não é o PT. Eles botaram o PT porque era o único que tirava o Bolsonaro. O que eles querem é um PSDB da vida. Só que eles perceberam que o PSDB está queimado. Com essa história do Teatro das Tesouras e coisa e tal, o PSDB se queimou junto com o PT. Qualquer partido que fica na oposição 16 anos, né, e pior, com uma palmolescência do caramba, não, vamos fazer impeachment do PT, não sei o que lá... É lógico que o PSDB ia pagar o preço por isso, né? Então repara que o PSDB, ele elegeu, ele já estava caindo, saiu de 805 prefeituras em 2016 para 520 em 2020, né? E agora caiu ainda mais, o PSDB tem 276 prefeituras agora, o PSDB está sumindo, né? Mas é importante notar uma outra coisa, o Kassab ganhou 381 prefeitos, a maior parte deles em São Paulo, vindos do PSDB.
Ou seja, houve uma migração em massa do PSDB para o PSD. Olha o que eu estou falando para vocês. O PSD é a casquinha do PSDB. O PSDB, a elite aristocrática queria o PSDB de volta, já viu que o PSDB está tão queimado que não consegue voltar, então está migrando essa turma que era do PSDB para o PSD. Então se você olhar aqui, ó, o PSD ganhou 381 prefeitos desde as últimas eleições. Ele passou de 659 eleitos para 1.040 prefeitos em abril. Ou seja, repara como é que sim funcionou o nosso boicote ao PSD. O PSD estava com mais de 1.000 prefeitos. Mais de 1.000 prefeitos, caiu para 888. Embora ele tenha eleito só 654 prefeitos na última eleição, teve um monte de prefeito que veio, principalmente do PSDB, e aqui, ó, ele está aqui, ó, 1.040 prefeitos em 2023, né? Agora, é lógico, ele esperava pelo menos manter esses 1.000 prefeitos, ou talvez até ampliar nessa eleição. Não conseguiu, ficou com 888, diminuiu. Sim, o nosso boicote deu certo. O PSD caiu de número de prefeitos de 1.040 para 888, né? Então isso é um ponto importante de notar. O PSD não teve esse sucesso todo que parece aqui. O União Brasil e o PP cresceram também, são partidos que também cresceram em relação a 2020. Aqui, ó, o União Brasil ainda não existia, né? O União Brasil era PSL e Democratas, né? Então era aqui, ó, 90 do PSL mais 463 do Democratas, daria aí uns 500 prefeitos, e agora foi para 589. Cresceu a União Brasil, cresceu o PP, MDB e PSD diminuíram. Tem um outro gráfico aqui que mostra essa queda aqui, ó. O MDB tem sistematicamente caído, né? O PT caiu também. Aliás, isso é uma outra coisa. O pessoal pode achar que o PL subiu só um pouquinho, né? O PL vinha aqui numa subida aqui, 349, subiu agora para 500 e tanto no primeiro turno, tá? Ainda tem chance do PL ganhar mais cidades no segundo turno. Aqui, ó, o PL estava com 345 e agora foi para 523. O PL subiu bastante nessa eleição. Não chegou perto das 1.000 prefeituras que eles tinham objetivo, ainda pode ganhar mais algumas, ainda tem disputa no segundo turno, mas deve ser aí fechar em torno de 500 e pouquinhas, 520 e poucas. Então, de qualquer forma, não chegou nas 1.000, mas o PL cresceu muito e, principalmente, o PL é o que mais elegeu prefeitos nas grandes cidades no primeiro turno, ou seja, se você pegar capitais e cidades com mais de 200 mil habitantes, 200 mil eleitores, o grupo conhecido como G103, o PL ganhou nessa história aqui, ó, ganhou com muita facilidade aqui, ó. O PL tinha eleito 2 prefeitos em 2020 nessas cidades principais, elegeu 10 e tem 23 disputando o segundo turno. O PT, para você comparar, elegeu só 2 e tem 13 disputando o segundo turno, ou seja, muito aquém, né? Mesmo o PSD aqui, ó, elegeu só 6 dessas grandes cidades e tem 10 disputando o segundo turno. Então repara como é que realmente o PL cresceu, e cresceu em cidades grandes, em cidades que tem muito eleitor, o que faz muita diferença para 2026, né? E o PT, ao contrário, você pode falar que o PT pode dizer que recuperou. Por quê? Porque em 2020, aqui, ó, o PT estava com... 2020 ele elegeu só 183 prefeituras. Ele tinha 257, depois foi só para 183. Pior do que isso, se você olhar aqui o PT chegou a ter 600 e tantas prefeituras em 2012. Aí depois caiu em 2016, caiu de novo em 2020 e agora subiu de novo. Mas não subiu, não chegou a recuperar o que ele tinha, tá? Porque ele tinha 257, foi para 253. Então o PT deu uma melhorada, mas o pessoal do PT vai vender que voltou. Não, o PT voltou porque recuperou as prefeituras que tinha em 2016, coisa e tal, mas lembra, 2016 eles já vinham em queda, 2016 já era uma queda grande para o PT e não chegou a recuperar isso. E mais do que isso, né, como o pessoal lembra aqui na BBC Brasil, o PT perdeu ganhando, ou ganhou perdendo. Porque, na verdade, as prefeituras que ele ganhou foram todas prefeituras irrelevantes. Sim, o PT cresceu em número de prefeituras, voltou ao nível do patamar de antes do governo Bolsonaro. Era esperado, com o PT no poder, com Lula no poder, dando dinheiro para todo mundo, né? Eles certamente teriam facilidade, mas a verdade é que não conseguiu ganhar em coisas relevantes, em cidades relevantes, só no interiorzão, né?
Bom, eu vou falar muito rapidamente sobre alguns resultados aqui de algumas cidades particulares, mas eu vou fazer vídeos mais detalhados sobre isso ao longo do dia, tá? Bom, São Paulo, como vocês sabem, deu segundo turno entre o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos. Pablo Marçal por muito pouco aqui, ó, foram 76 menos 19, dá 60 mil votos mais ou menos. O Pablo Marçal ficou fora, 70 mil votos, o Pablo Marçal ficou fora do segundo turno. Dava para o Pablo Marçal ter ido para o segundo turno, foi muito pouco. É possível que o caso do atestado tenha sido, infelizmente, o grande erro do Marçal nessa história, tenha deixado ele fora do segundo turno, né? A gente vai falar mais sobre isso num vídeo à parte, né? Aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, o Eduardo Paes ganhou no primeiro turno, não deu para o Ramagem, eu fui lá, votei, fiz força e coisa e tal, mas infelizmente foi esse o resultado, né? Se tem algum consolo, o PL foi o grande vencedor do estado do Rio de Janeiro. O PL se tornou a maior legenda no Rio de Janeiro, em números de cidades aqui no Rio de Janeiro. Algumas cidades muito importantes, como Cabo Frio, que estava na mão de uma amiga do PT, você lembra que o Ministério da Saúde do PT deu dinheiro para Cabo Frio, mandou 50 milhões para Cabo Frio, porque era aliada do PT e coisa e tal. Essa candidata, que era do PT, perdeu em Cabo Frio. Então, ou seja, entrou uma pessoa do PL, eu não lembro agora se é homem ou se é mulher, mas ganhou o PL em Cabo Frio, né? Então, muitas cidades importantes. São Gonçalo, o PL ganhou. Niterói está indo para o segundo turno. Niterói, o candidato do PL, o Carlos Jordi, está indo para o segundo turno. Então, ainda tem muita chance do PL crescer aqui no Rio de Janeiro, né? Agora, alguns resultados extremamente positivos para a direita. Aqui, ó. Curitiba, a Cristina Gramel foi para o segundo turno com o Eduardo Pimentel. Isso daqui é descrição do fator boicote ao PSD, porque o Eduardo Pimentel é de direita, é um cara apoiado pelo Bolsonaro, então ele tinha tudo para ganhar no primeiro turno. Mas com o boicote ao PSD, o PSD vai para o segundo turno com a Cristina Gramel, e eu acredito que a Cristina Gramel vai ganhar com muita facilidade o segundo turno, porque continua o boicote ao PSD. A gente sabe agora que o pessoal de direita que está no PSD tem que sair do PSD. O PSD é o grande inimigo. O PSD é o novo PSDB. É o cara que a elite aristocrática socialista elegeu para tirar a direita do poder, para tentar alguma coisa em 2026. Demoramos a perceber esse problema, mas agora percebemos. Temos que ser muito duros com o PSD, né? Enfim, Curitiba, excelente notícia. Tenho certeza que a Gramel ganha a corrida lá. Outra surpresa, em Goiânia, né? O Mabel do União Brasil estava com tudo para ganhar no primeiro turno, ficou em segundo lugar. Estava entre Mabel e Adriana Accorsi do PT. Falavam que ou o Mabel ia ganhar no primeiro turno ou ele iria com a Adriana Accorsi para o segundo turno, né? Ele também é outro cara que é de direita, apoia Bolsonaro e coisa e tal, mas o Fred Rodrigues do PL, que nem aparecia nas pesquisas, aparecia lá atrás nas pesquisas, ficou em primeiro lugar em Goiânia. Olha que coisa impressionante, né? Segundo turno aqui com grande chance do PL ganhar mais uma capital em Goiânia, né? Outra surpresa positiva foi o Belo Horizonte, embora as últimas pesquisas já estivessem apontando para isso, o Bruno Engler ficou com uma liderança folgada em Belo Horizonte, tá? Folgada. Infelizmente, o Mauro Tramonte, que é o candidato do Zema, pagou o preço de ser também o candidato do Calil, né? Ninguém gosta do Calil lá em Belo Horizonte. Então, juntou o Zema positivo, mas o Calil negativo, acabou o Mauro Tramonte, que começou na frente nas pesquisas, acabou ficando lá para trás, né? Então, Bruno Engler tem tudo para ganhar Belo Horizonte, já está com uma folga grande sobre o Fuad Noman, e o cara do PT ficou atrás até da Duda Salabert, no final das contas. Esse foi o resultado lá em Belo Horizonte. Parabéns para o Bruno Engler, né? Outra surpresa muito agradável, João Pessoa, né? Todo mundo achava que o Cícero Lucena, que é do PP, mas é do PP lulista, que ele iria ganhar com folga lá em João Pessoa. Foi para o segundo turno com Marcelo Queiroga. Olha, eu acho difícil o Queiroga ganhar, tá? Acho difícil. Ele sai de uma diferença de votos muito grande. É lógico, o segundo turno é outra eleição. Pode ser que ele ganhe, vamos ver, vamos acompanhar as pesquisas, vamos acompanhar como é que vai fazer. Mas só o fato dele ter ido para o segundo turno em João Pessoa é uma coisa excelente, né? Segundo turno, meu amigo, é outra eleição. Vamos fazer força para o Queiroga ganhar mais uma prefeitura que era totalmente esquerdista, que pode ir para o PL, né?
Mas se teve uma surpresa de um segundo turno aqui a favor do PL, teve também um segundo turno a favor do PT, lá em Porto Alegre, né? O Sebastião Melo quase chegou nos 50%, quase levou no primeiro turno, né? Agora, é preciso notar aqui que aqui ao contrário, as pesquisas davam esse segundo turno entre Sebastião Melo e Maria do Rosário, com a Maria do Rosário tendo muito mais votos no final das contas. Então, as pesquisas erraram feio e erraram porque subestimaram o Sebastião Melo. O Sebastião Melo teve muito mais votos do que aparecia nas pesquisas, né? Tem tudo para ganhar o Sebastião Melo também, acho difícil porque o PT tem teto, e o teto é bem curtinho, o teto do PT, né? O pessoal está falando, mas a Juliana Brizola vai apoiar agora a Maria do Rosário e aí vai juntar 20% com mais 26%. Mas não dá 50%, né? Basta o pessoal que votou no Felipe Camozato do Novo, que é de direita, transferir os 3% de votos dele para o Sebastião Melo, que já ganha o Sebastião Melo. Tudo bem, segundo turno é outra eleição, meu amigo. Temos que ver como é que vão ser as pesquisas aqui, mas eu acho que o Sebastião Melo ganha essa aqui com facilidade. Então isso daí, esse é só o primeiro vídeo que eu vou fazer sobre eleições hoje, é só para dar um panorama geral de como é que foi. Sim, o PL ganhou, a direita ganhou, sim, o PSD perdeu, o boicote funcionou contra o PSD, o PT foi o grande derrotado, excelentes notícias até aqui. O PT está se agarrando à possibilidade de conseguir São Paulo para dizer que ganhou a eleição, porque ganhou São Paulo. Mas eu não creio que o Boulos tenha essa capacidade, não. O segundo turno em São Paulo vai ser caracterizado por o Guilherme Boulos associando o Nunes a Bolsonaro. Essa vai ser a estratégia deles. Mas eu não acho que isso vai fazer diferença. O Boulos tem uma imagem muito ruim. Os eleitores do Pablo Marçal, eu tenho certeza, a maior parte deles vai acabar apoiando o Ricardo Nunes. Então é isso daí. Acho que o Nunes tem muita chance de ganhar o segundo turno. Vamos ver como é que vai ser São Paulo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.